Olá, meus amigos, sardinhada de todas as idades, sejam bem-vindos a mais um vídeo de atualização da CSN Mineração e suas ações Semin 3. Se não é inscrito, se inscreve aí e caso goste do conteúdo, encarga o dedão no like para dar aquela moral aqui pro amigo. E deixa abaixo no seu comentário também como é que tá a situação nas ações da CSN Mineração, meus amigos, que hoje estão vindo aqui com uma leve alta num contexto de forte alta no mercado. A Vale, que é a empresa de referência, para vocês terem ideia, está operando aqui próximo do fechamento com uma alta de mais de 3%, sendo negociada próximo da máxima do dia. Ibov, principal índice da nossa bolsa, forte alta, alta superior aqui a 2%, aparentemente querendo fechar na máxima do dia também. Gerdau está subindo bem, mais de 5% de alta, volume bom. E CSN Mineração tá aqui, meus amigos, tá paradinha. O mercado não tá muito animado com ela, não. Inclusive, das empresas do setor, é a que tá subindo menos hoje. Foi só a gente falar dela, ó, que ela passou lá de 1%. Opa, voltando de novo pro 0,8%. CSN Mãe tá subindo 3%. E Gerdau Metalúrgica tá aqui com uma alta boa também, quase 6% de alta. Em relação ao contexto, atualização importante envolvendo a companhia, temos alguma? Não, não temos. Temos aqui em relação ao contexto macroeconômico nacional e internacional. Lá fora, o que está chamando a atenção? É a possível crise, possível recessão da economia chinesa, que nos últimos trimestres, nas últimas divulgações, estava crescendo menos do que o esperado. O que é que está preocupando lá a economia chinesa? Temos alguns fatores importantes. O crescimento da economia chinesa estava crescendo menos do que o esperado. O desemprego entre a população mais jovem está muito alta. E além disso, meus amigos, o mercado imobiliário, o atraso no pagamento de hipotecas é o que está tirando mais o sono aqui dos analistas em relação aos rumos da economia chinesa. Por quê? O mercado imobiliário aqui, fazendo a ligação com o segmento de siderurgia e mineração, é um setor que ele consome muito minério de ferro. E com a economia chinesa reduzindo seu crescimento, com a possível bolha explodindo no mercado imobiliário, podemos ter uma queda muito forte na produção e no consumo, na produção imobiliária da China e no consumo dos insumos que são utilizados no setor imobiliário. Então, essas preocupações têm feito com que as ações do setor tenham caído bastante. CSN Mineração, só para vocês terem ideia, ela está operando aqui bem pertinho da sua mínima histórica. No momento que eu estou gravando, está em R$ 3,27. Inclusive, diz aí, no dia que você está assistindo, quanto é que está a cotação. Ó, daqui onde eu tô gravando para a mínima ali, ó, se romper a mínima de hoje, se cair 5%, já bate lá na mínima atual do papel. E da máxima do dia, precisaria cair mais ou menos 8%. Então vejo que está mais perto do que longe, né, da mínima. E aquela coisa, para quem gosta do papel, tá aqui na região histórica de desconto. Em relação à tendência, qual a tendência do papel? Tendência de queda, tendência de baixa, certo? Temos um movimento forte de queda, fez uma retração, deixou um topo menor que o topo anterior e já tá vindo romper aqui fundo. Se romper o fundo, CSN Mineração, numa perspectiva aqui mais pessimista, claro, não tem como saber se vai chegar lá ou não, mas pode chegar ali na região dos 2,50. Ah, você tá falando que vai chegar nos 2,50? Não, meus amigos. Aprendam a analisar gráfico, certo? Preço. O gráfico, na verdade, serve para nós olharmos o preço. Olha o que os vendedores fizeram. Ó. Deram encarcada. Aí aqui, ó, o preço subiu. Só que subiu sem força. Então o que foi isso? Foram os vendedores que ganharam aqui nessa queda, embolsando para voltar a vender aqui, ó, e derrubar o preço. Então, se cair aqui, o que quer dizer que se replicar essa queda aqui, o alvo é justamente lá nos 2,50, certo? Então, se essa mineração só tira esse risco, pelo menos pelo contexto atual, na minha opinião, se ela conseguir colocar fechamento acima dos R$ 4. É aqui que ela ganha um pouco mais de força. Porque foi lá justamente onde os vendedores defenderam com bastante força. Ó. E outros papéis também não estão na situação das melhores em relação à força, mas pelo menos ó, a Gerdau ela está aqui com a característica mais de reação. Ó.
derrubaram, reagiu e agora estão tentando encarcar, tá entrando força compradora aqui, ó, tá entrando defesa. Pra dar uma acelerada tem que romper os 25. Aí pega aqui CSN mãe, CSN mãe tá, o negócio tá meio ruim aqui. Já tem um pivô de baixo ativado, ó. O que é o pivô de baixo? Ó? Cai, retrai, renova fundo. Pode falhar esse pivô de baixo? Pode. Mas se cair ali, renovar 12,68, na minha opinião, tá projetando ali região dos 9. Como é que eu posso usar isso? Cara, se eu quiser ser uma pessoa mais prudente, esperar para comprar lá nos 9. Ou se eu for uma pessoa mais prudente aqui na CSM Mineração, esperar para aportar ali próximo dos 2,50. Se for, se não for, eu aguardo outro momento para fazer o investimento numa região menos tumultuada. Ou se eu falar assim, cara, caindo ou subindo, eu sou investidor. Eu quero mais é aumentar a quantidade de ações. Pronto. O importante é ter uma estratégia, certo? Inclusive, nessa questão de estratégia, na semana passada, tivemos a divulgação de informações boas relacionadas à economia chinesa. Ela que vinha apresentando resultados que mostravam que estava crescendo menos do que o esperado, ela já começou a mostrar aqui uma reaçãozinha. Mas mesmo com essa reação, ó, na época que foi divulgado isso, o minério de ferro lá em Dalian, a principal bolsa de minério de ferro lá da China, deu uma queda. Então, quais são os destaques aqui? Isso aqui é a informação da semana passada. A produção industrial cresceu 4,2% em agosto e os especialistas, ó, estavam esperando uma alta de 3,8%. Isso aqui é muito bom. Vendas no varejo na China ó, subiram 5,4%, enquanto que o mercado estava esperando uma alta de 3,5%. Então vejo que aqui acabou por surpreender os especialistas, né? E o que é que está atrapalhando também muito a economia chinesa? Isso aqui você tem que levar em consideração na sua estratégia, de analisar, né? Constantes lockdowns, porque a China ela tem a política de Covid zero. Então, se ela acha um caso de Covid, opa, manda botar todo mundo em casa. Confinamento geral aí, confinamento em massa, certo? E no dia que eu tô gravando, apesar dessas fortes altas dos nossos papéis, a nossa bolsa como um todo tá muito forte. O minério de ferro, ó, ele permanece sendo cotado abaixo dos US$ 100 por tonelada, região de mínima do ano de 2022. O minério de ferro voltou a ser negociado na mesma região que estava no final de 2019, 2021, desculpem. Mas mesmo assim, pelas projeções das casas de análises, a CSN Mineração ela consegue se manter aqui na medida do possível rentável com minério de ferro ali na casa dos US$ 70, US$ 80 por tonelada, a depender da análise da corretora, da casa. E aqui, meus amigos, ó, ações subiram, subindo, mais um dia de fortes altas e baixas e quedas mais fracas. No índice que nos importa aqui, que é o materiais básicos, pronto, ó, só lapada para cima. Aqui são as empresas de commodities. Destaques de alta: Goal, Uzi Minas, Gerdau, CSN, Braskem e Uzi Minas. E aqui, ó, na queda, Klabin, Fertilizantes Eringia e CBA. E mesmo assim é muito pouco. Uma informação que eu trago para vocês é sobre possíveis datas também aqui para o pagamento do dividendo da CSN Mineração. No ano passado, a companhia fez o anúncio de dois dividendos, dois pagamentos de dividendos. Um foi no final de julho e o outro foi no final de dezembro. E até agora, nesse ano, nós tivemos apenas um anúncio, que foi lá no final de maio, metade de maio, metade final de maio. Só que tem o seguinte, ó, aqueles anúncios feitos no ano passado, o primeiro, ele diz respeito ao pagamento referente ao exercício social de 2020, ao ano de 2020. Naquela época, a companhia fez o pagamento aqui, ó, de 5 centavos por ação em dividendos, mais 33 centavos. Aí teve direito a receber quem estava posicionado aqui, ó. Exercício, papá. Quem estava posicionado, data de corte. Enfim, quando a pessoa quer olhar, não aparece, né? Ah, papá.
Não importa, eu já bordei aqui. E o outro também, ó, segundo pagamento, também foi referente ao ano de 2020. E o segundo, quer dizer, aquele foi 2020 e os dois últimos, o último do ano passado e o primeiro desse ano, foram referentes ao ano de 2021. Então, referente a 2022, a companhia ainda não se pronunciou, não fez nenhum tipo de anúncio. Por enquanto, também, a companhia está aqui com um excelente dividend yield, 15%. Qual a questão? Se no prazo que vai vencer aqueles outros pagamentos, ela não renovar, a tendência é que esse dividend yield aqui dê uma quedinha. Então vamos ver se daqui, por exemplo, daqui para novembro, a companhia vai fazer algum anúncio, porque se levar em consideração o que ela fez no ano passado, ela está atrasada, meus amigos. Ela fez pagamento aqui referente, claro. Esse primeiro pagamento foi em 2020. Ela pagou em julho, anunciou no final de julho, no caso. E aqui, no ano de 2022, por enquanto, ela só fez um anúncio e referente a 2021. Vamos ver se agora vai manter o padrão, né? Se manter o padrão, o próximo anúncio deve ser lá por volta de dezembro. Mas eu torço aqui para eles anteciparem. E daqui, onde CSN Mineração tá, para o topo histórico, vamos dizer que ela pare de cair, ela tem um potencial aqui de valorização de 180%. E devido a essa situação também aqui da economia chinesa, a CSN Mineração teve aí os seus resultados sendo afetados, tanto pela queda do preço do minério, quanto também pelo cenário macroeconômico. Vamos ver como é que ela vai se sair diante desse cenário e se essa crise aí na China realmente vai ser tão feia quanto estão falando, né? Agora, a nós, pobres sardinhas, só nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos.